Olá, criançadas, tudo bem com vocês? Estamos de novo com mais uma aula de matemática, orientando você na sua atividade da página 113 a 116. Pegue seu livro, sua borracha, seu lápis e comece a fazer a atividade à medida que vai assistindo esse vídeo. Assim, ao final do vídeo, você também terá terminado a sua atividade. Por isso, sempre que necessário, dê um pause e depois continue a assistir novamente. Vamos lá? Todos nós sabemos que a matemática nasceu da necessidade que o ser humano tinha de contar seu rebanho. As medidas também são tão antigas quanto a contagem. Supõe-se que elas surgiram quando o ser humano passou a fazer plantações. Olha, isso aí lembra o quê? Quando o homem passou a fazer plantações, você associou algum outro conteúdo que nós estudamos quando o homem começou a dominar as plantações? Eu lembrei. E você? Ainda hoje, as medidas estão presentes em quase todas as atividades do nosso cotidiano. Antigamente, cada povo utilizava um sistema de unidades diferente para medir comprimentos, tomando como base partes do corpo humano. Unidades como o palmo, o passo, o pé, o braço foram usados para fazer medições. Mas será que medir um comprimento com o palmo da mão ou com os passos que a gente dá, ou com o pé, ou com os braços, seriam medidas exatas? Todos nós temos o mesmo tamanho de pé? O mesmo tamanho de passada? Será que minha mão tem o mesmo tamanho que a sua? Essas medidas não iriam ter diferenças? Como será que esse problema foi resolvido? Esse problema foi resolvido devido à necessidade de termos medidas mais precisas, que levou o ser humano a buscar unidades de medidas que fossem únicas para todos os povos. Assim, há aproximadamente 200 anos surgiu o sistema métrico decimal, cuja unidade padrão para o comprimento é o metro. Esse sistema passou a ser utilizado em praticamente todos os países, facilitando cada vez mais a comunicação e a relação entre os povos. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o sistema métrico decimal? Quando queremos expressar a altura de uma pessoa, a largura de uma porta, as dimensões de uma piscina ou a distância entre duas cidades, convém usarmos as unidades de medida do sistema métrico decimal. E aqui nós temos alguns instrumentos que podemos usar para medir o comprimento. Temos a régua graduada, a trena, o metro articulado e a fita métrica. Todos esses instrumentos têm como base o metro, simbolizado pela letra M, que é a unidade de medida padrão para medir os comprimentos. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. A palavra metro vem de metron e significa que mede. Quando queremos expressar, por exemplo, o comprimento e a largura de um campo de futebol ou a altura de uma pessoa, podemos usar como unidade o metro. O pai de Renata mede 2 metros de altura. O campinho onde eles estão jogando mede 10 metros de comprimento. Quando queremos expressar a distância entre duas cidades ou a extensão de uma estrada, por exemplo, podemos usar como unidade o quilômetro, que a gente representa com as letras km. Então, 1 km, 1 quilômetro, é igual a 1000 metros. A distância entre Belo Horizonte, Minas Gerais, e Vitória, Espírito Santo, é
524 quilômetros. Veja aí o km. A extensão da rodovia dos Bandeirantes, no estado de São Paulo, é aproximadamente 160 quilômetros. Entre parênteses, nós temos novamente o km. As unidades de medida como centímetro, olha o símbolo do centímetro, cm, e o milímetro, mm, são unidades menores que o metro ou subdivisões do metro. Na régua graduada a seguir, estão destacadas as medidas de 1 centímetro e de 1 milímetro. Então, entre o 0 e o 1, eu tenho 1 centímetro, mas para eu formar 1 centímetro, eu tive que ter 10 milímetros. Cada tracinho entre o espaço do 0 ao 1 vale 1 milímetro. A soma de 10 tracinhos, nós teremos então 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Considerando o livro abaixo, podemos dizer que a largura de sua capa é 21 centímetros e a sua espessura é 15 milímetros. E aqui nós temos a atividade. Questão número 1. Ao viajar por uma estrada, podemos observar várias placas indicativas de distância. Que unidades de comprimento são usadas para indicar essa distância? Questão 2. Complete cada frase com a unidade de medida mais adequada. Use as unidades quilômetro, metro ou centímetro. Letra A. O diâmetro da Terra é de aproximadamente 13.000. Você acha que vai ser o quê? Centímetro, metro ou quilômetro? Como você imagina o tamanho da Terra? Letra B. A espessura de uma porta é 5. Letra C. O comprimento de uma caneta esferográfica é de aproximadamente. Uma caneta, eu vou medir em metro, em quilômetro ou em centímetro? Letra D. Um terreno tem 36. 36 o que de frente? Eu vou ter que medir uma frente de um terreno usando que medida? Que unidade de medida? Quilômetro, metro ou centímetro? Questão 3. Na figura a seguir, aparece a representação de um campo de futebol e das medidas da linha lateral. O comprimento, olha aí a medida do comprimento, 110. E da linha de fundo, a largura, 75. Tendo conhecimento dessas informações, você vai responder a letra A e a letra B. Em qual unidade deveria estar indicada essas medidas? Então, 110, 75. Eu vou indicar em que unidade de medida? Em centímetro, em metro, em quilômetros? Letra B. Qual é a medida do contorno, ou seja, do perímetro desse campo? Então, eu tenho que fazer o quê? Para saber quanto mede esse campo no total? Esse campo tem 4 lados. Vamos contar aí? 1, 2, 3, 4. Se nós temos 2 lados com 110 e mais 2 lados com 75, qual vai ser o total deste contorno? Que operação você deverá fazer aí? Use esse espaço retangular para você fazer a operação, ou seja, fazer a sua continha. Questão 4. Complete. A medida do contorno de um terreno de forma quadrada é 172 quilômetros. Isso significa que cada lado desse terreno tem quantos metros? Como você irá fazer este cálculo? Está dizendo que a soma quadrada. Se um quadrado tem 4 lados, então cada lado terá que medida?
Você já sabe que a medida total é 172. E para você saber a medida de cada um desses lados, que operação você terá que fazer? Então, dá tranquilamente para você desenrolar a sua atividade com essa explicação, não dá? Na dúvida, procure a sua professora. Beijos e até o nosso vídeo de correção.